São difíceis os dias sem abraço. Porque abraço é paz. Abraço é conforto. Abraço é solidariedade. Abraço é eu também te amo. Momentos difíceis, momentos de dúvida, de angústia. Um abraço pode curar. Um abraço também pode esperar. Nós podemos preparar abraços. Podemos abraçar em pensamento. Podemos nos sentir abraçados pelas pessoas do nosso coração. No final das contas, viver é isso: cultivar o amor dentro e fora da gente. Manter aceso e circulando esse sentimento puro que todos temos. A emoção que carregamos nos faz vivos, nos faz merecedores e nos aproxima sempre. Juntos, abraçados, somos melhores assim. Pro Lar 50 anos, uma história de abraços pro lar da gente. Saudação, paz e bem. Mais uma vez estamos juntos para o momento da prece, momento da oração da Ave Maria. Os convido para que juntos reze comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos uma boa noite e fiquem com Deus. Olá, eu sou a Giovana Erlo e essa é a segunda temporada do podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Memórias de Galópolis. Eu sou a Giovana e hoje eu tô aqui com a Vera e a Regina. Tudo bem, gurias? Tudo. Obrigado pelo gurias, né? Sejam bem-vindas, é um prazer receber vocês. E a gente já pode iniciar a nossa entrevista, porque eu sei que vocês têm bastante coisa para falar. Então, vocês poderiam se apresentar para o pessoal de casa que está nos ouvindo? O meu nome é Vera Anice Vial Rosso. Eu tenho 69 anos e atualmente estou aposentada, profissionalmente aposentada. Sou dona de casa agora. Eu fui professora por 31 anos aqui no bairro. Também lecionei em outros lugares, mas fixei mais aqui no bairro. O meu nome é Regina Maria Vial Felipe, tenho 64 anos, nasci aqui em Galópolis, tudo. Sou aposentada, minha profissão foi assistente social, trabalhei por 12 anos aqui no Danifício SEB e mais o restante dos outros anos eu trabalhei no Convênio Fátima, em Caxias do Sul, como assistente social. Que legal, gurias. Bom ver que vocês já tiveram também uma grande atuação aqui em Galópolis em diferentes etapas, diferentes períodos da vida de vocês. E eu sei que vocês têm uma relação bastante forte com o antigo Círculo Operário, né? Nós moramos lá. A minha avó, que era o econômico. Então, assim, quando eu era bem pequenininha, a minha avó morreu quando eu tinha 10 anos. Aí, nesse tempo, a minha mãe passou para o círculo, porque a minha avó tinha falecido. Então, continuou. Eu me lembro de pequena, com festas, com casamentos, e a gente cansada dormia num cantinho lá da escada que ia para os quartos lá em cima, não tinha um acolchoado lá, a gente dormia, porque nós éramos pequenas, e os nossos pais tinham que trabalhar, né? E toda aquela gente para atender, louça para lavar, comida, coisa assim, a gente acabava dormindo naquela escada. Isso no Círculo Velho.
No Círculo Novo, então, nós tínhamos toda a dependência de quartos no último andar, né? Mas o resto era salão de festa, era boate, era salas fechadas, sala de reunião e assim por diante, né? Bastante trabalho. Olha que legal. Para o pessoal de casa que não conhece o Círculo Operário, vocês poderiam falar um pouquinho de qual era a função do Círculo na comunidade? Quem criou, para que foi criado, quem atuava? O Círculo Operário, ele foi criado e fundado pelo Lanifício, era do Lanifício, para atender a parte social dos funcionários. Nós somos uma vila aqui, ou bairro agora, atípico, porque ele surgiu por causa do Lanifício, a fábrica, como a gente chamava. Então, assim, eles, como não tinha acesso a estradas boas e precisavam de bastante funcionário, eles deram tudo que uma pessoa precisa. Eles deram casa, eles deram escola, eles deram igreja. A nossa igreja também foi por eles. Eles nos deram a cooperativa, eles nos deram... Tinha a parte do ambulatório, onde ali na praça, ali onde é a livraria, nós tínhamos aí, que eu me lembro de criança, o ambulatório, onde das freiras do colégio do Ismael, era a congregação das freiras Maria... do Coração de Jesus. Do Coração de Jesus, e elas também atuavam. Em cima onde mora o Sr. Dorvalino tinha creche, para os pais deixarem as crianças na creche, para depois continuarem o primeiro e segundo grau adiante, e ali também tinha um ambulatório de atendimento com médico e farmácia e ambulatório. Nós tínhamos muito mais serviços de saúde naquela época do que depois que vieram outros benefícios, como o posto e o sindicato, outras coisas. Então, nessa parte, para assistência às famílias que vinham para trabalhar na fábrica, eles tinham tudo, eles tinham a escola, eles tinham a creche, a cooperativa, tinha a festa de Natal, presente de Natal, então tudo isso a gente se lembra, e foi uma época onde os pais puderam construir a casinha deles e trabalhar e ter a família, né, toda centralizada no benefício, e o Círculo era a sede social para essas famílias. Olha que legal, gurias. Isso foi bastante pontuado ao longo de toda a primeira temporada também, né? E isso é muito importante de se pontuar, então é muito bom que vocês tenham lembrado dessa característica da dinâmica fabril que existia, que até hoje se mantém, de certa forma, aqui em Galópolis. Está continuando com a Pantegal, né? Graças a Deus. Exatamente. Então, é bastante importante que a gente veja essa formação industrial de Galópolis. Muito bem, gurias. Se vocês fossem pensar em Galópolis, o que significa lar para vocês? O bairro todo, porque a gente conhece quase todo mundo. Quer dizer, não é só a minha casa, sabe? A minha casa é mais íntima. Mas eu vou para a rua, eu faço, digamos, como diz o meu marido, tu faz uma via sacra, tu não volta nunca. Porque eu encontro pessoas, eu converso, ou é ex-aluno, ou é vizinho, ou é ex-vizinho, ou é gente que da minha juventude que trabalhou conosco, sabe? Então, assim, eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa. Porque agora não, porque agora diversificou bastante, tem bastante famílias diferentes, né? A gente nota isso pela escola. Os últimos anos que eu trabalhei na escola, nós já tínhamos um grau até de 30% de alunos que não eram residentes daqui ou não tinham familiares aqui. Mas, se não, eram tudo daqui, né? Então, Galópolis, para mim, é meu lar. É o meu lar. Que legal, Vera. E para ti, Regina, o que significa lar? Eu nasci aqui, morei sempre aqui. Então, Galópolis, para mim, é minha vida. Eu até nem sei se eu conseguiria viver em outro lugar, em outra comunidade. Que é isso que ela falou. A gente conhece todo mundo, a gente tem outro tipo, não é uma cidade grande que tu entra no mercado, que tu entra numa igreja, que tu entra em qualquer loja, tu entra, faz a tua compra e vai embora. Aqui, a gente conversa com um, troca ideia com o outro, pede o que aconteceu, e a gente, às vezes a gente fica sabendo até demais do que deveria, mas esse é o nosso lar. Então, eu acho que
Se fosse falar assim, é a vida, é a minha vida que eu tive aqui, né? Que legal, gurias, muito bem pontuado por vocês. E a gente estava falando um pouquinho do círculo operário, né? Para o pessoal que está em casa já entender um pouquinho de como surgiu, qual a função. E para vocês, qual é a importância do círculo operário? Foi a nossa infância, a nossa juventude até o casamento. Como nós não ficamos para perpetuar, né? Foi de mãe para filha, mas não foi para netas, né? Porque a gente estudou e teve uma profissão. Mas, assim, foi de muito trabalho, porque era trabalho de segunda a segunda, mas também foi de muitas alegrias, muita diversão. Nós fazíamos, assim, vamos fazer um baile. Naquela época era baile, hoje em dia nem existe mais, né? Todos os salões de baile estão obsoletos, né? Vamos fazer um baile. A gente convidava o pessoal sem nenhum tostão. Contratava um conjunto, vendíamos as mesas, as cadeiras, arrumávamos o salão, dançávamos, se nos divertíamos, e no dia seguinte limpava. E aí, com o dinheiro, nós pagávamos. Às vezes, dava ali, sabe? Nunca deu, porque a gente não controlava muito, nós estávamos se divertindo, né? E éramos jovens, nós não tínhamos, assim, noção muito de controlar as coisas no papel, né? Mas dava tudo certo. Então, assim, muito trabalho, mas muitas alegrias também. Eu também, na minha juventude, praticamente, eu tinha que, em primeiro lugar, trabalhar, ajudar meu pai e minha mãe. Depois eu podia me divertir, né? Então, o que dava? Mas sempre deu para eu conciliar as duas partes. O que a gente se lembra mais é que a função do lanifício foi para o pessoal ter o que fazer, porque Galópolis não tinha tanto divertimento, então ficou uma sede social. Os homens jogavam bolão e jogavam carta no antigo bolão, onde é a metalúrgica hoje. E aí tinha as mulheres, então, que tinha cursos, né, era dado o curso, tinha jogos, sala de jogos, tinha boate, tinha os bailes, onde começou a semana, não era uma semana de Galópolis, mas onde começou todo um movimento que começaram a ter concurso de rainhas, foi no salão de baile, lá no segundo andar do círculo, tinha boate, vinham gente de Caxias, assim, nós tínhamos uma comunidade, tinha cinema, a gente se encontrava no cinema, se encontrava na sociedade, no Canto Quente. Assim, em Galópolis, nós tivemos uma juventude maravilhosa, que é uma pena que nossos filhos ou os jovens de hoje não tenham esse divertimento e essa oportunidade que nós tivemos de curtir Galópolis. Tinha gincanas, foi uma época de ouro da minha juventude. Até hoje eu me lembro sempre. E vocês sentem falta desse círculo operário, dessas atividades que eram desenvolvidas para os operários, para a comunidade? Eu, quando passo pelo prédio, ele não me dá umas saudades, assim, porque lá eu trabalhei muito, tu entende? Nós tínhamos que limpar aquilo lá, quando tinha festa, tínhamos que organizar, tínhamos que... era tudo conosco, né? É claro que tinha ajuda, mas a gente tinha que estar na frente. Mas, por outro lado, eu fico triste de ver um prédio bem localizado, bem estruturado, com todas aquelas salas, né? Com uma infraestrutura que dá para botar, dá para nós fazer todo um espaço multiuso lá, tu entende? E aquilo... Se desse para arrumar o telhado, pelo menos não apodrece, né? Futuramente, quem sabe, tenha uma utilidade. Quantos bairros têm um espaço assim? Não tem, né? Não tem. Então, assim, nós estamos aí com ele apodrecendo, sabendo que podiam botar uma série de atividades lá para a juventude, sala de jogos, sala de dança, sala de música, sala de uma série de... Clube de mães. Clube de mães, cursos assim alternados, né? Informática. Mas assim, ó, alguém tem que abraçar, e abraçar aquilo ali falta dinheiro, né? É uma questão de custo. É custo, tudo é dinheiro, é tudo em cima disso aí. Numa próxima quem eleição, sabe futuramente, nós vamos né? Ter essa graça de retornar e devolver esse espaço para a comunidade. Era nosso. Então,
seria assim um trabalho que a comunidade deveria abraçar, mas a gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Com certeza, gurias. É muito bom ressaltar isso, que esse prédio é da comunidade. A gente tem o direito de ter esse prédio. E como aqui o podcast também é um espaço para essas demandas da comunidade, quem sabe desse espaço surge a possibilidade de desenvolver um movimento próprio para ir atrás, para conseguir de volta esse espaço, para reapropriar esse espaço para a comunidade, que é muito importante para diversas funções contemporâneas, mas também para a manutenção do patrimônio local, da identidade local, que é totalmente fundamentada nessas heranças da industrialização. É verdade. Então, vamos nos movimentar em torno dessa atividade. Quem sabe surge ali um grupo jovem, né? De levantar essa bandeira para deixar para os filhos deles, né? Porque a gente não está dependendo de transporte de outros lugares, e aí atualmente está cada vez mais perigoso esse mundo, né? Está cada vez mais com mais maldade. Olha, até estão tirando dinheiro do vírus, né? Estão matando pessoas, né? Então, assim, para nós crescermos aqui como localidade, porque nós temos um lugar tão bonito, ele é tão bonito, tu não vê um casebre, tu não vê uma miséria, né? Graças Quer dizer, não temos pobreza, nós não, não temos água encanada, nós temos toda a infraestrutura, nós temos água, temos luz, temos esgoto, nós temos tudo para crescer, temos a faixa, temos aqui o Instituto Hércules Galó, que é um museu a céu aberto, que é uma coisa assim, que nem na Europa quase não tem isso, né? Nem na Europa. Mas não vai, não sei, falta... Também não é assim só montar. Tem toda uma tem história, que depois tem todo tem um custo, que conservar, tem toda uma e administrar. Então, quem sabe, né? A gente sonhar é de graça, né? É isso aí, é de graça. gurias. E tomara que desses sonhos surjam novos frutos, né, pessoal? Vocês falaram que algumas festas eram organizadas dentro do círculo operário, eram organizadas pelo pessoal que atuava ali no círculo. Sim. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Nós tínhamos um grupo de amigos, adolescentes que nem nós, né? Primos, estudar, todos estavam estudando, 17, 18 anos, coisa assim, e a gente não tinha muito o que fazer. Então, nós inventávamos, nós tínhamos espaço, nós tinha cadeira, nós tinha mesa, né? Vamos inventar. Então, a gente inventava, se montou aquela boate com aquelas fotos, com aquelas pinturas que até hoje estão lá, né? Como que são essas pinturas? Essas pinturas foram feitas na parede. O Mário Basso. O Mário Basso e o Zecão, né? O José Carlos Fontana, eles desenharam os painéis enormes e eram pintados na parede. Na parede mesmo, com tinta. Tinta a gente comum subia de nos parede? andaimes, ia pintando. E tem assim... como é que perspectiva. Aquele assim, leão. É impressionante. Onde tu passa e assim, tinha baile da primavera, tinha baile de casais, tinha baile de inverno da lã, tinha baile de debutantes. As festas de 15 anos eram feitas lá, casamentos parecia uma festa de gala, porque a gente ia todas de vestido comprido, ia dar dança, coisa assim. E nós tínhamos, assim, além disso, nós usávamos aquele espaço quando tinha... que o que mais me marcou também na minha juventude, além porque eu peguei a boate, ela já pegou mais os bailes, né? Mas foi a época das gincanas. Como que eram essas gincanas? As gincanas eram de equipes que se formavam, a gente tinha 17, 18, 20 anos, pegava cada assim, tinha equipe de um grupo. A rua tal fazia uma equipe, a rua tal fazia outra equipe. E a gente fazia desfile, a gente montava, tinha júri, movimentava assim a praça 2 finais de semana. Gente, aquilo foi uma coisa assim que ficou na minha memória, porque foi a coisa que a gente mais curtiu, e tinha mais tempo para curtir, não era uma noite, uma tarde, um dia,
Era uma semana, a gente tinha que se envolver, montar carros alegóricos, montar roupa. Quer dizer, Me lembro que depois eu vou te dar uns nomes que tem as fitas dessas gincanas. e dali, dessas gincanas, devem ter ainda hoje fotos e memórias que são assim marcantes, que foi na época da minha adolescência, assim, que daí foi aquilo que me marcou. Tá? Me marcou bastante. Tarefas que entrava até os avós. Como Até que os eram avós. essas tarefas? Olha, Tinha uma equipe, né, Vera? sim, tinha uma equipe que bolava as tarefas, né? Aí tinha uma que faz, que quando eu estava grávida do meu filho, acho que foi a última, nós éramos lá na minha rua, Horácio Manfa, a equipe verde. Eu não participei muito, porque eu estava em repouso, ele nasceu na semana seguinte. Era a equipe verde. E assim, na casa dos avós, nos porões, era Dos de QG. Tinha de tudo. Todo mundo dava uma mãozinha, ou bordava isso, aquilo, cantava. Assim, teve uma das tarefas que foi, que me marcou, mas eu não sei qual é a equipe, não foi a nossa, foi acho que até uma gincana anterior ou posterior, que era para trazer o Papa. Gente, eles trouxeram o seu Augusto Nicoletti. Pai da Lídia. Pai da Lídia. Tem fotografia, tu disse que é o Papa. Com todo o seu quesito, com todo a parafernália. Gente, eu me senti no Vaticano. Eu fazia parte da equipe Profundo, porque o primeiro nome de Galopes foi Vale do Profundo. Me lembro que nós fizemos, tinha que arrumar carros alegóricos, assim, nós fizemos assim de papelão, tipo um vulcão, assim. Gente, mas assim, foi uma coisa impressionante. E tinha amigos meus de Caxias, assim, que eu conhecia, que queriam participar, que vinham para desfilar, lembra a Conceição? Vinham para desfilar nessas gincanas. E a minha gincana, meus amigos, era aqui na rua do Banrisul, aí. Então, não tinha subprefeitura, tinha um lugar, assim, tipo um terreno vazio. Nós nos acampávamos lá, depois onde é a fortuna lá, e assim faziam os QG, montavam os carros alegóricos, as roupas, características, pintavam, bordado, criavam bandeira, história. Foi assim uma coisa impressionante o que mexia, as origens, a história de Galópolis vinha à tona e foi assim uma loucura. Olha que legal. Era muito importante, muito assim, foi coisas que eu gravei. Uma feira. Foi o que eu gravei, né? E super importante para a integração, como tu pontuou, né, Regina? Se valorizava o funcionário, a família do funcionário, com aquilo que eles podiam fazer naquela época. Depois vieram as empresas que davam brinquedos, né? Porque eu participei aí de natais que eram dados brinquedo para as crianças, tudo. Mas na época eles já faziam isso há 50 anos atrás. Faziam isso há 50 anos dentro daquele contexto, né? Claro. Aquela proposta da época, né? Claro. Olha que interessante, gurias. E a gente viveu isso porque a gente morava lá, né? E a gente acompanhou. E graças a Deus a gente tem isso gravado na cabeça como uma... Deixa eu te contar de uma particularidade que deu eu acho que hoje foi 1 ou 2 bailes de debutantes. Então, eu não participei de nenhum, porque quando eu era minha época para entrar, que eu tinha idade, pararam, porque dava muita confusão, os pais achavam custo, coisa assim. Então, nós estudávamos no centro magistério, eu e 2 amigas. Não vou fazer o nome porque, de repente, elas não vão gostar, né? Aí, as duas, elas eram um pouquinho mais velhas do que eu, então elas iam participar do baile de debutantes. Aí uma disse assim para mim, tu cutuca lá para ver como é que vai ser a roupa dela. Aí eu disse, fulana, como é que vai ser tua roupa? Não vou te dizer porque tu vai dizer para ela. Tá? Aí eu disse, olha, ela disse que não vai me dizer. Ah, mas insiste. Eu insisti mais uma vez, eu vi que as duas, elas já sabiam, né? Se eu ia pedir para ti, que eu ia dizer para a outra. Então, eu não pedi mais. Aí, no dia, no palco
lá do salão de festa, tem 2 entradas, uma para um lado e outra para o outro. E tinha umas cortinas, assim, que elas ficavam atrás até depois saírem com o pai para se apresentarem no salão. Aí eu fui, olhei num lado para ver, porque elas, pelo nome, elas ficaram em entradas diferentes. Aí eu fui num lado, me encontrei com uma, eu vi o vestido dela, achei bonito. Então era um vestido compraram as 2 no Manhã Bosco. Não era gorgurana, era um tecido da moda, que até hoje se usa, né? E era justinho, como na moda, tinha manga cavada, que assim, degote redondo e retinho. Tá, achei bonito. Aí fui no outro lado, ela disse, vai lá, olha o dela, e depois vem aqui me dizer como é que é, porque eu tinha acesso, tu entende? Uhum. Fui lá, olhei o vestido da outra, igual, o mesmo tecido, só que o degote era canoa, em vez de ser redondinha, assim, era canoa, e a manga, em vez de ser assim, sabe, ela era aqui assim. Aí eu disse, eu fui para fora e eu falei com uma outra amiga, eu disse assim, os vestidos dela são iguais, só um pouquinho o detalhe do feitio, dos degotes, mas imperceptível quem olha de longe assim. E aí, agora, o que eu faço? Ela disse, não vai dizer nada, não vai dizer nada, nem mais vai lá, porque elas vão entrar em pânico, né? Imagina, antes de entrar, e ainda tu vai dizer, vocês estão tão iguais, né? 2 par de vasos. E porque quiseram esconder, né? Podiam ter aberto, mas acharam que, imagina, era uma novidade que não. 2 par de vasos. Aí, idênticos, o mesmo tecido. Você vê como o Galopes era importante, tinha baile de gala. Não é, mas aquele não era de gala, era curtinho, aquele ano. Os outros eu nem me lembro. Né? Tinha os casamentos, tinha as festas, as bodas, tinha casamento. Eu casei aí. Eu também. Nós casamos lá, eu casei no salão de festa, e ela também, meus pais fizeram 50 anos, e meus irmãos casaram tudo aí, meus primos, meus amigos, a maioria do pessoal casava e fazia festa. Aí que às vezes nós íamos para a igreja todas enfeitadas, depois na hora de comer, a gente voltava lá para os quartos lá em cima, tirava o vestido, botava um outro, ajudava a servir as mesas, coisas assim, e depois, quando terminava o sufoco da comida, a gente botava o vestido de novo e ia dançar, porque tinha que ajudar. E a minha mãe hoje está com 97 anos, está ainda viva, e ela trabalhou muito, até se aposentar com 60 anos, nós ajudamos ela, mesmo que nós estávamos casados, a gente ficava na nossa casa, mas nós ia ajudar ela. E para tu ver como o trabalho não mata. Porque o que ela trabalhou, ela não tinha horário para dormir e nem para acordar. Porque às vezes tinha festa, tinha baile até às 6 da manhã, e no dia seguinte, quando era 8 horas, já tinha que estar na cozinha fazendo o almoço para o restaurante, que as pessoas vinham almoçar. Depois ela tinha toda a limpeza, toda a toalha, era ela que administrava, ela era que comprava tudo, e nós ajudávamos, mas ela... A cabeça era dela. Mas ela que era a administradora. Sabe uma coisa que ela dizia? Que o trabalho não dá preocupação, o que dá preocupação é organizar, é pensar, né? É pensar. Com certeza. Concordo com ela, gurias. E muito bem, gente. A gente fez um giro por Galópolis. Isso, a gente falou bastante sobre as características sociais, as festas. E agora que a gente está quase se encaminhando para o fim da entrevista, eu gostaria de saber se tem algum som que vocês relacionam a Galópolis. Ave Maria. Ave Maria, 6 horas. Mas tomara que ela continue por muitos e muitos anos. A gente vai morrer, que ela continue, porque eu, na minha idade, com 64 anos, eu sempre me lembro das 6 horas da Ave Maria. Padre Paulo, se o senhor estiver ouvindo, de novo, a demanda da comunidade. Não abra mão dessa, é uma característica nossa, né? E faz parte da nossa história. A gente não pode perder. Isso aí, muito bem pontuado. É um patrimônio imaterial que a gente precisa manter.
Muito bem, gente. E qual a maior aprendizagem que vocês já tiveram em Galópolis? E agora, se vocês já quiserem deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, sintam-se à vontade. Olha, a maior aprendizagem é a fraternidade e a solidariedade. Aqui é só para dizer, o fulano está precisando de alguma coisa, as coisas aparecem. Há uma solidariedade muito grande. A gente é muito solidário e eu gostaria que isso continuasse. Esse aspecto da solidariedade a gente sempre teve e esperamos que a gente sempre vá ter, porque não tem assim pessoas necessitadas, né? Todo mundo se ajuda, a gente pode ver pela comunidade, pela limpeza, pela organização, pelo conjunto de pessoas. Então eu acho que isso é um ponto marcante que a gente tem aqui, e a gente não sabe se vai continuar, porque as pessoas tendem hoje a ser mais isoladas, todo mundo trabalha, todo mundo assim tem outra visão de mundo, né? Mas a gente tentou passar isso para os filhos da gente, para que eles continuassem, né? Então, tomara que todo mundo continue com esse aspecto que a Vera falou aí, que é muito importante mesmo. E Muito obrigada pela participação, gurias. Foi muito legal aprender sobre diversos aspectos de Galópolis, muito bem salientados por vocês. Agradeço muito a participação e também pela participação de todas as pessoas que estão em casa. Então, muito obrigada por acompanharem o podcast Memórias de Galópolis. Até o próximo episódio. Tchau!